Graça e paz, igreja, amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar para a gente fazer uma oração. Feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante, vamos falar com o Senhor. Deus e Pai, nós queremos te glorificar por este momento, queremos te agradecer, Pai, por cada pessoa que saiu da sua casa, do seu trabalho, do curso, que enfrentou o trânsito, Deus, que enfrentou o cansaço e veio para a tua casa, Deus. Recompensa esses irmãos, Pai, que estão aqui diante de nós. Muitos deles, Pai, abriram mão de muita coisa, Deus. Nós sabemos, Pai, que não foi fácil para eles chegarem neste lugar, mas eles estão aqui para ouvir a tua voz, Deus. Por isso, no nome de Jesus, não deixe que eles saiam daqui decepcionados, Pai. Fala conosco, Deus. Traz a revelação do seu Espírito para nós, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, Deus. Nós ansiamos por ouvir a tua voz. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que glorifique o teu Filho no nosso meio. Que Jesus saia daqui glorificado, Deus. Que ele permaneça no nosso meio e que nós saiamos daqui, Deus, glorificando o nome do Senhor. O Senhor é o maior neste lugar, a tua presença é o nosso foco, nós dependemos do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, amém. Você cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Fale com ela assim: olha, Deus vai falar com você nessa noite. Antes de você assentar, eu queria pedir um favor. Você que está aí mais atrás, vem ficar aqui sentado pertinho de mim. Vem cá, pega a pessoa da mão da pessoa que está do seu lado e traz ela cá para frente, para poder ficar sentado aqui pertinho de mim. Eu estou tão sozinho aqui, estou vendo tantas cadeiras vazias aqui perto de mim. Vem cá, vocês que estão aí atrás, aí o pessoal que está atrás, vem para cá. Tanta cadeira vazia perto de mim, eu gosto de ficar perto dos irmãos. Aí vai ser tão bacana você ficar aqui pertinho. Cadê aquele irmão da peça? Aquele rapaz sempre está sentado aqui na frente, que vai sair daqui convertido, em nome de Jesus hoje. Não tem jeito não. Vai sair daqui é cheio do Espírito Santo. Agradeço aos irmãos que puderam atender o pedido, puderam vir à frente. Pode sentar, ficar à vontade. Estou muito feliz por estar aqui nesta igreja do pastor Maurício, meu professor. Nós temos visto como Deus tem usado a vida dele no curso de formação ministerial da Igreja de Nova Vida. É um homem em quem o Espírito Santo habita. A igreja concorda com isso? Amém? Glória a Deus. Muito feliz mesmo por conhecer mais essa parte do povo. E feliz por pertencer a este povo, né? Fico muito feliz por isso. Espero ser um canal de Deus para poder abençoar a sua vida hoje. Queria apresentar minha esposa e minha filha. Minha filha já se apresentou, né? Porque ela está... Né? Fica de pé, Michele, você e a Isabela. A cara do pai é a Isabela, né? Então, se ela estivesse sozinha aqui, dava para reconhecer que era minha, né? Está ali a Michele, a Isabela. São pessoas que Deus colocou no meu caminho para me abençoar muito. Eu também acho que tem sido bênção na vida delas também. Pode ficar à vontade, Michele, sentar. Irmãos, abre sua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. O primeiro dia do congresso é mais para eu poder contar o meu testemunho para você, contar um pouquinho dos segredos do namoro com propósito. Eu e minha esposa, nós desempenhamos um ministério com juventude chamado Namoro com Propósito. Nós temos viajado o Brasil, a minha esposa agora tem viajado um pouco comigo. Nós temos a limitação por causa da Isabela. A Isabela gosta de rotina. Quem é pai aí sabe, quem é mãe sabe, que bebê gosta de rotina. Acorda na hora dela, faz a bagunça na hora dela, almoça na hora dela, dorme na hora dela, toma o café na hora dela. Então é muito complicado até viajar com as duas, mas já é a quarta vez que elas vêm ao Rio comigo, né? Eu fico muito feliz de poder contar com a presença delas aqui hoje. E nós temos esse ministério para falar com a juventude sobre a forma sadia, a forma santa, por princípios, de ter um relacionamento abençoado, um namoro com propósito. Com essa palavra que Deus nos deu a despeito do nosso namoro. O Senhor falou que vocês tiveram um namoro com propósito. E por isso nós temos viajado o Brasil para contar esse testemunho. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 9. Eu quero ler aqui a nova tradução na linguagem de hoje. Pode ser que tenha alguma diferença aí da sua Bíblia, mas o conteúdo é o mesmo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Diz assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos aqui amam o Senhor? Amém? Deus tem coisas maravilhosas preparadas para a sua vida. Você pode dizer um amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus? Deus tem coisas preciosas para nós. Eu devo dizer que Satanás tentou destruir a minha vida. Eu nasci num lar evangélico, nasci dentro da Assembleia de Deus, fui criado
dentro da casa dos fundadores da Assembleia de Deus em Caratinga. Aos 13 anos de idade, houve uma mudança de liderança na minha igreja. E eu, desde os 9 anos de idade, eu tenho costume de fazer isso aqui, de falar à frente da igreja. Então eu tenho um pouquinho até de facilidade de falar. Porque com 9 anos de idade eu já vestia um terno, uma gravata, uma roupa social e já pregava na igreja. Aos 11 anos de idade eu tinha um programa na rádio para crianças, falava para crianças. Só que aos 13 anos mudaram minha liderança. E o meu primeiro pastor não se importava comigo jogar bola, não se importava de eu vestir uma camiseta, uma bermuda. Afinal, ele tinha um entendimento dessa nova geração que tem nascido aí, né? Uma geração um pouco mais descolada um pouquinho. E quando mudou esse pastor tinha uma visão meio diferente. Ele já era um pastor conservador. E ele foi fazer uma visita na casa da minha avó numa sexta-feira, teria um culto lá no sábado. E quando ele chegou na porta da casa da minha avó, ele me viu sem camisa, de bermuda, jogando bola. Ele estava de moto. E aí ele pegou o capacete, levantou, olhou para mim e ficou assim, como se quem estivesse não concordando com o que eu estava fazendo. Conversou com a minha avó e foi embora. No outro dia, ia acontecer um culto na casa da minha avó, como eu disse, e ele me chamou na frente. Eu fui, já tinha preparado ali um versículo para poder fazer um comentário, como sempre me dava uma oportunidade, só que dessa vez foi diferente. O pastor falou assim: irmãos, vamos orar pelo irmão Juninho, porque ele está excluído da igreja desde agora, a partir deste momento. E ele justificou para a igreja o motivo da minha exclusão. Eu fui excluído da comunhão com a igreja. E a partir dos meus 13 anos, o diabo tentou destruir a minha vida. Só que para a glória do Senhor, o Senhor não desistiu de mim. E eu não quero falar do que o diabo fez, eu quero falar do que Deus fez. Meu testemunho é para a glória do Senhor, não para engrandecer as obras do diabo. Ele foi envergonhado na minha vida. Glórias a Deus por isso. Eu fiquei dos 13 aos 18 anos desviado. Entrei em depressão, fiquei perdido. E aos 18 anos de idade eu estava me vendo numa situação de desistir de tudo, desistir da vida. Só que deitado na minha cama, uma semana já sem me alimentar, ali uma situação deplorável, o Senhor falou comigo. O Senhor me lembrou de uma palavra que eu havia recebido quando era criança, ali dentro da Assembleia de Deus. Um pastor de fora veio pregar, ele abriu a Bíblia em Jeremias, capítulo 1, verso 5, e me entregou a palavra no colo da minha mãe. Eu tinha ali uns 9 anos mais ou menos, eu estava no colinho da mãe. E ele falou assim: esse menino é um profeta. Deus vai usar muito esse menino, Deus tem um propósito para a vida dele. E Deus vai usar ele desde essa idade. Foi a partir daí que eu comecei a pregar a palavra. E Deus me lembrou dessa palavra. Só que eu estava numa situação ali que não via alguma alternativa para a minha vida, senão a morte, senão o fim da minha vida. E Deus falou comigo assim: eu nem comecei a fazer o que eu tenho para fazer na sua vida. Veste uma roupa, sai dessa cama e vai para uma igreja que eu vou falar com você. E eu fiz o que Deus mandou, vesti a primeira roupa que estava lá na minha frente e passei na porta de várias igrejas. Da minha casa até a igreja onde eu entrei, de fato, passei por mais de 26 igrejas. E não sentia esse desejo de entrar em nenhuma dessas igrejas pelas quais eu passei. De repente eu entrei numa rua comercial, nem sabia que ali havia igreja. E comecei a ouvir uma canção lá no fundo, lá dentro, lá no fim da rua. Entrei dentro daquele salão e tinha um pastor tocando um violão, tocando uma música chamada Restitui, do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Aquela música falou muito comigo. Eu estava vivendo uma falência dentro da minha casa, os meus pais estavam divorciados, a minha irmã se envolvendo com algumas coisas que não fariam bem a ela, o meu irmão muito novo também envolvendo com pessoas que não estavam fazendo bem, e eu vivendo uma vida totalmente desregrada e afastado de Deus. De repente Deus falou ali através daquela música que podia restituir a minha vida, que podia transformar a minha vida. Um pouco antes de sair de casa, eu passei aqui sem falar, eu chamei a minha mãe e falei com a minha mãe: olha, mãe, eu estou descendo para a igreja. Deus falou comigo que quer falar comigo hoje, eu vou descer para uma igreja. Só que se Deus não falar comigo, eu só volto para casa morto. Eu só volto para casa dentro de um caixão, porque eu vou me matar pela rua mesmo. A minha mãe super cuidadosa, super protetora. Eu pensei que ela ia me pegar, que ela ia me amarrar, que ela ia me prender dentro do quarto. Ela olhou para mim e falou comigo assim: filho, vai com Deus. Eu não entendi a atitude da minha mãe. Vai com Deus? Peraí, eu estou dizendo que eu posso voltar para casa morto? Só está dizendo simplesmente vai com Deus? Eu fui. E aí quando eu cheguei, essa música falou muito comigo. Eu comecei a chorar ali dentro da igreja. No entanto, eu estava com o coração muito endurecido. E eu disse para Deus: Deus, uma música fala com qualquer um. Não sei você, mas a minha experiência mundana, eu sentava em um bar para beber e ouvia Bruno Marrone e chorava. Então a música diz pouco, né? Ela fala com qualquer um.
E eu falei com Deus, eu quero que o Senhor use uma coisa que eu não vá negar, que eu não possa contestar, que o Senhor fale comigo através da vida de uma pessoa. A igreja era uma igreja relativamente grande, eu sentei lá atrás sozinho, ninguém queria sentar perto de mim. Talvez você também não quisesse sentar perto de mim, porque quando eu cheguei dentro da igreja, eu tinha uma barba dessa altura assim, ó, eu tinha 3 piercings aqui no queixo, um piercing na bochecha esquerda, um na bochecha direita, 2 piercings na sobrancelha esquerda, um na direita, alargador na orelha deste tamanho, um cabelo muito grande, uma blusa de capuz com um demônio desenhado nas costas, escrito assim, Dance of Death, a dança da morte, uma calça rasgada, uma corrente de lado e um tênis meio fedido. Estava lá sentado, sozinho. E quando eu falei com Deus, eu quero que o Senhor use alguém para falar comigo, eu vi uma moça saindo de um canto da igreja e sentando do meu lado. Passou um pouco, um outro rapaz do outro lado da igreja sentou do meu lado. E eu tremi muito, irmãos, porque eu estava envolvido com seitas, estava envolvido com satanismo, com bruxaria. E quando aqueles 2 irmãos sentaram perto de mim, eu comecei a orar. Deus, segura o demônio aí, não deixa ele manifestar aqui não, porque senão o negócio não vai ficar bonito, não, eu vou me envergonhar dentro da igreja. Eu acho que eu orei tanto para o diabo não se manifestar, que eu me converti naquele momento. De tanto que eu orava, segura o demônio, Deus segurou o demônio de fato. E aí o culto foi passando e eu não entendi o propósito daquelas 2 pessoas sentadas do meu lado, porque não falaram nada. E eu comecei a pensar, quando saísse dali, o que eu faria? Como que eu atacaria a minha vida? Como que eu tentaria tirar a minha vida? Se eu subiria a um prédio, se eu iria para a BR, eu estava tentando pensando no que eu faria. O culto acaba e quando o culto estava terminando, o pastor, para cooperar, falou assim, é hora de você orar pela pessoa que está do seu lado. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Meus irmãos, como eu tremi quando aqueles irmãos colocaram a mão no meu ombro. Eu tremi demais, e as pernas tremiam, eu falava, Senhor, segura esse demônio no inferno, não deixa ele vir não. E os irmãos foram orando por mim, eu falei, você não tem para onde correr. À direita tem uma menina, à esquerda tem um rapaz, para trás tem esse monte de cadeira, o que eu faço? Não tive o que fazer, só orar para Deus ter misericórdia. Ele teve misericórdia. E ao finalzinho do culto, o rapaz falou comigo assim, Deus mandou te falar algo. E meu coração já se quebrantou, eu falei com ele, olha, eu preciso ouvir a voz de Deus. Ele me levou para um canto e falou comigo assim, Deus manda te dizer que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você já tentou contra a sua vida várias vezes. Ele manda te dizer que você pode tentar outras vezes, porque você não vai conseguir acabar com a sua vida por causa do propósito que Ele tem na sua vida. E sabe por que você não vai conseguir acabar com a sua vida? Porque tem uma pessoa ajoelhada na beira da cama dela agora orando por você. Era minha mãe, que eu tinha deixado ajoelhada na beira da minha cama, orando por mim. Ela havia pedido ao Senhor, envie um anjo, Deus, para acompanhar esse rapaz, aonde quer que ele vá. O culto estava acabando, eu estava saindo da igreja e encontrei uma moça na porta da igreja. E essa moça veio conversar comigo, só que ela estava com uma roupa muito esquisita. Na igreja havia um ministério de dança profética, e aí essas meninas vestem umas roupas muito alegres, eles dão uma roupa muito colorida. Quem é que lembra do Chaves? Quem é que assistiu Chaves? Você lembra da Chiquinha? Você lembra com as roupas da Chiquinha? Então é mais ou menos daquele jeito. A roupa que essa menina veio me cumprimentar, uma roupa meio rodada, assim, cheia de detalhe. E ela veio me cumprimentar, na hora que ela veio pegar na minha mão, eu falei assim, mas que roupa esquisita de uma pessoa vir num culto de domingo. Essa menina é muito esquisita, eu não vou cumprimentá-la não. E ela tinha estendido a mão para mim assim, eu muito ignorante, passei, muito ignorante, muito mal educado, passei por ela sem cumprimentar, sem dar atenção, fui embora. Quando eu estava passando perto de uma lanchonete, indo em direção à minha casa, o rapaz que havia orado por mim, me entregado a palavra lá na igreja, estava lá dentro da lanchonete. Ele me gritou, ô Juninho, que bom rapaz, você foi ao culto hoje, olha, continua indo. Tem culto terça, tem culto quinta, tem culto sábado, tem culto domingo. Ele repetiu, continua indo. Quando ele falou continua indo, eu ouvi uma voz lá de dentro falando assim, continua indo mesmo. E eu olhei lá para dentro, era a Chiquinha. Só com uma roupa diferente. Estava toda produzida, estava com a roupa bonitinha. E aí estava a namorada desse rapaz do lado, a Chiquinha do outro. E eu olhei e falei assim, mas não é que a menina é gatinha? É muito bonita a menina. E eu dei uma olhada para ela e falei com ela assim, pode deixar que eu volto, tá? Pode ficar tranquilo que eu volto mesmo. Mas eu confesso que naquele dia o Senhor já havia conquistado meu coração por causa daquela palavra. A Michelle entrou na minha vida nesse dia. E a partir desse dia, eu comecei a encontrar a Michelle em lugares assim que eu não imaginava. Eu ia a uma lanchonete e encontrava a Michelle na lanchonete. Eu estava passando na porta do trabalho dela, nem sabia que ela trabalhava naquele lugar. Na hora que eu estava passando na porta, ela saindo do trabalho. Nós começamos a nos encontrar. E quando nós nos encontrávamos, eu sentia uma coisa diferente por ela que eu não havia sentido por mulher nenhuma.
Eu tive várias experiências fora da igreja. E era uma coisa diferente, parecia que tinha uma escola de samba dentro do meu coração. Não sei quem já sentiu isso, que o negócio começava a bater desesperadamente, eu não sabia como agir, ela tentava conversar comigo, e eu não sabia como conversar com ela. E também estava muito sem graça, pela falta de educação que eu havia feito e tudo. E os dias foram se passando. E um dia, no final do culto de domingo, eu falei assim, hoje eu quero conversar com aquela moça. De hoje não passa, nem que seja para pedir perdão a ela pela falta de educação. Eu quero me aproximar dela e também para poder tentar falar sobre o que eu estou sentindo, né? Que eu nunca senti isso. E estava tudo preparado para chegar no final do culto e conversar com ela. Quando eu vi ela indo para casa sozinha, falei, é agora, é o momento. Mas fui me aproximando, aí chegou um grupo de jovens da igreja, e eu ainda estava naquela fase de trocar aquele tipo de roupa, tirar aqueles ferros do corpo, então eu tinha um pouco de preconceito ainda com algumas pessoas. Aí eu falei assim, eu não vou me aproximar agora para conversar, não. Desisti. Só que vai vendo como é que as coisas acontecem. É um mistério, né, como que as coisas vão acontecendo. De repente, chega um grupo, uma gangue, uns rapazes lá da cidade, que queriam bater num rapaz novo convertido que estava entre eles. E aí, crente, na hora da briga, você sabe como é que faz, né? Eu saio correndo, eu ajoelho e falo assim, nós é crente, moço, não bate em nós não. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Os rapazes que estavam no meio começaram a falar assim, nós não bate em nós não, que nós somos crentes. E aí eu fui e falei assim, peraí, eu entendo um pouquinho de arte marcial, eu tenho Kung Fu e capoeira. Estou vendo aqueles rapazes ali, tudo menino bobão. Eu vou salvar a garotinha, né? Vou dar uma de herói. Vou entrar ali, vou salvar ela e vou sair ali bonito da fita. E fui, irmãos. Quando eu fui para entrar na briga, a polícia chegou. Eu falei, se é Deus que não quer que eu me aproxime dela, né? Tá vendo algum problema aqui, tá tudo conspirando contra. Só que a polícia pegou os rapazes que estavam ali para poder tentar reconhecer os outros que haviam fugido. As moças que estavam juntos moravam ali perto e a Chiquinha estava indo embora para casa sozinha, desprotegida. Eu falei, não pode, né? Hoje que eu tenho que conversar com ela, tá tudo dando certo. E aí eu comecei a andar do outro lado da rua, meio assim, não querendo ser notado. Sabe quando você está andando do outro lado da rua que você não quer ser notado? A pessoa está lá, você fica assim, ei, eu estou aqui, mas você não quer ser notado. Eu tentei chamar a atenção dela de vários jeitos e não consegui. De repente, eu ouvi uma voz, já tinha desistido, eu ouvi uma voz, falei assim, oi Juninho, era ela. Eu falei assim, vou dar uma difícil aqui, não vou responder na primeira não, porque senão fica muito fácil. Aí segurei, ela chamou de novo. Oi Juninho, eu falei, agora não, agora eu vou olhar. Eu fui olhei para aquela cara de surpresa e falei assim, você que está aí? Eu não tinha te visto. Gente, eu não era crente ainda não, eu estava em processo, tá? Eu não tinha te visto. Que bom que você está aí, vem para cá e tal. E começou a me contar a história, pastor. E eu fui como se não tivesse visto nada, né? Poxa, aconteceu isso mesmo? Nossa, e aí? E fui querendo ouvir para saber o que estava acontecendo. E ela falou comigo assim, tem como você me levar até em casa? Eu falei, claro que tem, pode ficar tranquilo que eu te levo em casa, te levo aonde você quiser. E fui com ela até a porta da casa dela. Quando eu cheguei na porta da casa dela, ela falou uma coisa comigo que me desmontou, que acabou comigo, mexeu com todas as bases, mexeu com a minha estrutura. Ela falou comigo assim, Júnior, ela compartilhou um pouco da história dela. Na hora que ela estava entrando para dentro de casa, ela falou comigo assim, Júnior, você lembra aquela praça que você ficava na rua, que você ficava embriagado, drogado? Então, aquela praça é a caminho da igreja. E tem alguns anos que eu passo por aquela praça. E nesses anos eu via você sentado, deitado ali, às vezes até dormindo, embriagado ali naquela praça. E Deus colocou um desejo no meu coração de orar por você. E tem tanto tempo que eu oro por você. Ela falou o tempo que ela orava por mim. E aquilo mexeu muito comigo. Poxa, a menina orava por mim. E eu fiquei muito assim, alegre com aquilo. E ao mesmo tempo um pouco assanhadinho, que eu confundi tudo. Eu virei para ela e falei assim, você ora por mim? Ela falou, ora. Eu falei assim, poxa, então deixa eu dar um beijo na sua boca. Gente, ela olhou para mim. Ela falou, você é louco. Não funciona assim. Que negócio é esse de dar beijo na boca? Não é desse jeito. Eu falei assim, então me explica como é que é. Ela falou, a gente ora. Eu falei, então beleza, ajoelho, a gente ora e depois a gente beija. É assim? Não é assim. Eu falei, minha filha, então me explica, porque eu quero te dar um beijo, só você me explicar como é que faz. Ela falou, olha, a gente apresenta nosso propósito para Deus, a gente vai à nossa liderança, compartilha com eles, e se eles autorizarem, se nós sentimos paz, nós podemos desenvolver um relacionamento. Só que eu não quero nada com você. Simples assim. Aí eu falei, poxa, você orava por mim, por que não orar comigo? Vamos orar comigo. Não quero. Simplesmente disse isso. Na hora, irmãos, Deus colocou um desejo no meu coração tão grande, de orar pela vida dela também. E eu falei com ela assim, o negócio é o seguinte, eu vou orar por você, e Deus vai colocar no seu coração o desejo de orar comigo.
E se ele colocar, você ora? Ela falou, se ele colocar, eu oro. Eu falei, beleza, então agora é fácil, é só ir para casa e fazer o quê? Orar. E eu fui, irmãos, e eu nunca orei tanto quanto naqueles dias. Nunca orei tanto. Chegava a hora do café da manhã, minha mãe falava assim, Júnior, agradece a Deus pelo café da manhã. Claro, mãe. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aí os elementos. Esquece os elementos, Deus. Vai de encontro a tua serva, onde ela estiver. Alcance o coração dela, Deus. Testifica na alma dela, Pai, que é comigo que ela tem que orar. Eu fui orando assim, irmãos. Ora pelo almoço, Júnior. Da mesma forma, Deus, vai de encontro a tua serva. Aconteceu um dia que eu estava passando de canal, e aí caiu no canal da Igreja Universal. Aí eu vi o Edir Macedo fazendo um negócio que eu achei interessante. Ele falou assim, João, você que está aí pensando em se matar, João, você não faça isso, João. Eu falei, então é fácil assim, Deus, então use esse homem. Eu falei, Michele, você que está aí agora, ora com o Juninho, que é com ele que você tem que orar. Comecei a orar pela vida de Macedo, mas não falou nada. Eu falei, poxa, falou com o João, mas não falou com a Michele. E aí eu orava, irmãos, orava, e nada. Um dia eu estava em casa, quando eu me converti, eu decidi ter uma vida radical com Deus, abandonar algumas coisas que me prendiam, abandonar o pecado, abandonar muita coisa. E eu decidi ter um relacionamento com a Bíblia. Desenvolvi um relacionamento com a Bíblia. Estava em casa lendo a Bíblia, com um caderno do lado. Eu lia e tudo aquilo que eu achava interessante eu anotava. A Bíblia tem muita coisa interessante, mas aquilo que falava forte ao meu coração, eu anotava naquele caderno. E enquanto eu lia a Bíblia e anotava, eu tomava um café com leite. Parece estranho, mas você vai entender. Estava lá tomando um café com leite. E de repente acabou o café com leite, eu fui fazer mais um pouquinho, né? Mais uma dose de café com leite. Coloquei o café, e enquanto eu entornava o leite, eu ouvi a voz de Deus. Deus falou comigo assim, Júnior, o seu negócio com a Michele é simples demais. Aí eu falei com ele, então, me fala o que é simples. Ele falou, você é igual café com leite. Eu falei assim, igual café com leite? Tô ficando louco, né? Parece que eu me converti e fiquei doido. Porque eu tenho algumas pessoas perto de casa que se converteram de tanto ler a Bíblia e ficaram um pouco meio bitolado, um pouco louco. Eu falei, agora é minha vez, agora eu fiquei louco, né? Literalmente, que eu estou tomando um café agora, igual café com leite e tal. Eu falei assim, então me explica, que negócio simples é esse? Aí eu ouvi a voz de Deus falando comigo assim, pede ela em casamento. Eu falei, como assim? Eu conheço ela tem 15 dias. Isso é o capeta que está falando comigo. Isso é o demônio, isso eu estou ficando louco mesmo, isso não é de Deus não. Só que aquilo ficou no meu coração, café com leite, pede ela em casamento, igual café com leite, e daqui a pouco tinha culto. Eu fui para a igreja com aquilo no coração, com o coração ardendo em cima disso. Café com leite, pede ela em casamento. E enquanto estava indo para a igreja, aconteceu uma coisa que nunca acontecia. A Michele, ela fazia parte do Ministério de Dança, como eu falei, então ela chegava na igreja pelo menos 1h30 antes de todo mundo. Nesse dia ela estava chegando junto comigo, atrasada, ela estava chegando para o culto. Ela não ia ministrar. E de repente eu e ela começamos a conversar e ela falou comigo, você está meio esquisito, rapaz. Eu falei, não, estou normal. Ela falou assim, não, você está meio esquisito. Deus te falou alguma coisa? Eu falei, claro que não, falou nada comigo não. Você está doido? Deus não falou nada não. Ela falou assim, será que não falou? Eu falei, falou, mas deixa isso para lá, né? Vamos deixar isso para a gente conversar uma outra hora. Ela falou, não, fala comigo o que Deus falou. Aí fomos até a entrada da igreja, sentamos na escada. E aí ela falou, pode falar. Ela olhou nos meus olhos, eu olhei nos olhos dela. Falei, se Deus falou comigo que o nosso negócio é igual café com leite. Ela olhou para mim com aquele olhar estranho, mais ou menos assim que você está fazendo. Falou, como igual café com leite? Eu falei para ela, casa comigo. Na hora que eu falei casa comigo, ela começou a chorar, irmãos. Eu falei, era o capeta mesmo, era o demônio. Porque a menina está chorando, isso não era de Deus, não. Eu comecei a falar, Deus me ajuda agora a resolver esse problema. O que eu faço agora? Não tem mais o que fazer, a menina está chorando aqui do meu lado. E aí, de repente, ela começou a parar de chorar, ela falou comigo assim, eu estou na igreja há tantos anos, havia 10 anos já que ela estava na igreja. E eu nunca namorei, nem na igreja, nem no mundo. Eu nunca namorei. No entanto, eu desenvolvi alguns relacionamentos de oração com alguns jovens da igreja. Eles me procuravam, demonstravam o desejo de orar comigo, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Só que eu sou uma menina que eu nunca daria um passo sem antes ouvir a voz de Deus. E por isso muitas vezes demorava a dar resposta para alguns deles. Eu acho que foram 2 ou 3 rapazes. Eu demorei a dar a resposta. E por eu demorar a dar a resposta, eles me deixavam. Eu só descobri que eles não estavam orando mais comigo porque eu via eles com outras pessoas. Então eu disse a Deus que eu não iria mais me relacionar com ninguém, a não ser que essa pessoa me pedisse em casamento. E eu estava sendo a resposta de uma oração dela naquele momento. E Deus
falou comigo através disso, falou assim, olha, ela orou por você, você orou por ela, e agora eu estou respondendo a oração de vocês. No entanto, aquilo não bastava para ela. Faltavam ainda 2 sinais, segundo ela. E coisas lógicas, são as bases, são os segredos do namoro com propósito. O primeiro é a bênção de Deus. Nós não podemos fazer nada sem a bênção de Deus. Nós não podemos dar um passo sem antes saber que Deus está nos abençoando. Nós precisamos ter certeza de que Deus está caminhando conosco. Porque mesmo que nós tenhamos um caminho de sucesso para trilhar, se Deus não estiver conosco, ele vai findar em fracasso. Agora, se Deus estiver conosco, nós temos certeza do sucesso. Amém? Amém? Quantos creem nisso? Nós precisamos invocar a bênção de Deus sobre a nossa vida. E esse era o primeiro sinal, e é o primeiro segredo do namoro com propósito. Invocar a bênção de Deus. Pedir a Deus que testifique que aquele relacionamento vai ser bênção na vida dos dois. De que os dois certamente vão conseguir viver juntos. Tal. E aí tinha mais 2 sinais. E o segundo sinal estava para se cumprir naquele momento. Ou não. Falei com ela assim, qual que é o segundo sinal? Ela falou assim, minha mãe está vindo aí atrás de você. Aí, ó. E minha mãe tem que abençoar. Falei com ela assim, o que? Sua mãe está vindo aqui? E aí, lembrando que eu ainda estava naquela fase de tirar aqueles negócios. Eu ainda não tinha tirado. Eu queria, pastor, cortar o cabelo igual o senhor está cortado assim, vestir uma roupinha igual o senhor está vestido, e ir lá conversar com a coroa, passar um somebody love na coroa. Só que não teve tempo. Eu estava com aquele cabelo grandão ainda, com aquela barba. E aí, de repente, a coroa estava atrás de mim. Eu falei, lascou tudo, e agora, o que eu faço? Aí a mulher chegou, ela me apresentou, falou, ai mãe, esse aqui é o Juninho, que eu falo com a senhora. Aí, muito educada, falou assim, Juninho, que legal e tal, um prazer, tal. Agora, Michel, vamos para dentro do culto? Eu falei, já não deu uma aparência muito boa, né? Não quis nem alongar muito o assunto, já entrou para dentro do culto com a Michele e tal. Eu falei, então tá, não estou botando muita fé nisso não. E aí, no final do culto, as duas saíram rápido para casa, eu falei, já não pude conversar com a Michele. Então está acontecendo algum problema aí nesse negócio. Tentei ligar para a Michele, não conseguia falar no celular dela. Falei, pronto. A mãe dela deve ter pego ela, tomado o celular, mandado ela para Barbacena, falado, você está louca, minha filha, vai para Barbacena, vou te internar no hospício lá, você não tem que nem andar com um rapaz daquele. E pronto, eu não vou ver a Michele nunca mais. Só que aí no outro culto eu encontrei a Michele e falei com ela assim, ei Michele, o que sua mãe falou? Eu disse, cara, minha mãe gostou demais de você. Ela quer que você vá lá em casa almoçar com a gente no domingo. Eu falei, o quê? Sua mãe gostou de mim? Irmão, fala sério. Se fosse você, eu fico pensando se fosse eu tenho uma filha hoje. Um rapaz nesse nível, nesse estilo. Você gostaria, chamaria para tomar um café na sua casa? Chamaria para almoçar? Beleza, falei, conquistei a coroa. Mais um. E qual que é o terceiro, Michel? O terceiro é o meu pastor abençoado. O segundo é eu ter a bênção dos meus pais. É os meus pais sentirem paz para abençoar aquele relacionamento. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, verso 1, que o dever cristão dos filhos é obedecer os pais. E este é o primeiro mandamento com uma promessa. Faça isso a fim de que tudo corra bem para você. E aí a Michele falou, se a minha mãe abençoar, beleza, se ela não abençoar, já era. E o terceiro agora era o meu pastor abençoar. E aí eu peguei o telefone e liguei para o pastor. Falei, pastor, eu e a Michele queremos falar com o senhor. Ele falou, eu só quero falar com a Michele. Falei, tá bom, toma aqui, Michele, quer falar com o senhor. Aí ele falou assim, Michele, o que é? A Michele falou assim, não, pastor, eu queria conversar com o senhor sobre um sentimento que está no meu coração e tudo. Ele falou, pode vir sábado, 1h, a gente vai conversar. Só que vem sozinha, tá, Michele? Não quero que você venha com o Júnior, não. Tá bom, pastor. Aí eu, bobo, fui levar ela até a porta da igreja e de lá ir para outro lugar. Logo eu cheguei na porta da igreja e falou assim, Júnior, só ela. Eu falei, tá bom, pastor. E aí fiquei numa lanchonete em frente, esperando a Michele. Isso era 1h da tarde no sábado. Ela saiu de lá às 3 da tarde. Falei assim, ele deve estar apresentando para ela no mínimo 1001 motivos bíblicos para ela não orar com o Juninho, né? No mínimo 1001. Esse negócio não vai dar certo. E aí, no final, lá 3 horas depois, sai a Michele e fala comigo assim, o pastor deixou. Eu falei, então vem cá, eu quero te dar um beijo. Ela falou assim, mas ele não deixou assim. Ele deixou a gente orar. A gente tem que se conhecer. A gente tem que decidir que é isso mesmo que a gente quer. E aí a gente vai ficar num relacionamento durante 6 meses para a gente decidir isso. Só que sem dar um beijinho. Um relacionamento de amizade. Durante 6 meses. Eu falei, então tá bom. Por você eu espero o tempo que for. Irmãos, eu não sabia o que eu estava falando. Literalmente. Eu não sabia o que eu estava falando. 6 meses para mim pareceram um século.
Só que valeu a pena esses 6 meses. Valeram a pena esses 6 meses. Nesses 6 meses, nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. Os casais, eles têm muito tempo se tocando. Os casais de namorados se beijam muito, conversam um pouco sobre si, falam um pouco com Deus, tem pouco tempo de meditação. No entanto, eu e a Michelle, sempre que nos encontrávamos durante esses 6 meses, a primeira coisa que a gente fazia era oferecer as primícias do nosso tempo ao Senhor. Nós orávamos, falamos: Senhor, que a sua bênção esteja sobre esse tempo em que nós vamos estar juntos. E a bênção do Senhor estava sobre aquele tempo. Segunda coisa que nós fazíamos era ler a Bíblia. Ter um tempo com a Bíblia. Meditação. Eu lembro que quando eu contei meu testemunho na internet pela primeira vez, eu não estou falando aqui, irmão, isso não é uma doutrina para namorados. Isso é uma experiência que deu certo. Deu certo para mim. E por isso eu compartilho com os jovens. E muitos jovens estão fazendo. Está dando certo para eles. Outros não estão fazendo. Pode ser que esteja dando certo para eles também. Ou não. Não sei. Mas foi a minha experiência, eu estou te dizendo que valeu a pena. E aí nós tínhamos tempo de leitura da Bíblia. E aí, um dia contando esse testemunho na internet, uma moça da nossa cidade comentou, fez um comentário no Facebook. Ela falou assim: o que mais me chamou a atenção no relacionamento do Júnior e da Michelle é que todas as vezes que eu ia na casa da Michelle conversar com o irmão dela, os dois estavam lendo a Bíblia, os dois estavam lendo um livro que edificava, e eu via a Michelle discipulando o Júnior. E de fato isso aconteceu. A minha esposa me discipulou. Se eu estou aqui hoje, eu devo a Deus, a minha mãe que orou, e a minha esposa, que tudo que eu sei hoje eu aprendi com ela. Nós orávamos juntos, nós meditávamos na Bíblia, ela me explicava o que a Bíblia estava dizendo, eu fui aprendendo. E isso chamou a atenção de muitos jovens na nossa cidade. Lá no meio dos amigos, me zombavam de mim, dos amigos do mundo. Olhavam para mim e falavam assim: que isso, Júnior? Você fazia diferente, agora você está desse jeito? E aí eu fui chamado de nomes até que não é muito agradável pelos amigos, né? E o tempo passou, irmãos. O tempo foi passando, 6 meses passaram. Alguns dos meus amigos falaram comigo: você não vai ficar na igreja 3 meses. Você vai voltar para perto de nós em breve. Só que o tempo foi passando. Hoje, pela graça do Senhor, estou pelo menos há 8 anos de volta à igreja. Não penso em sair de jeito nenhum. É aqui que eu quero ficar. Eu acho que é aqui que você deve querer ficar também, amém? 6 meses se passaram. Chegou o dia tão esperado de dar um... Poxa, 6 meses sem dar um beijo, eu não sabia que era isso, irmãos. Eu tinha uma vida totalmente desregrada no mundo. Vida sexual, vida... tudo enquanto é jeito, irmãos. Drogas, bebidas. Eu não voltava para casa sozinho de forma alguma. E aí agora eu estava submetendo a minha vida ao Senhor e convivendo com uma pessoa sem ter nada em troca naquela convivência. A única coisa que nós tínhamos ali é a amizade um do outro. Nós nos conhecemos. E de repente chegou um dia de a gente dar um passo a mais nesse relacionamento. Peguei o telefone, liguei para ela e falei assim: é hoje, minha filha. Passa na farmácia, compra uma pastinha de dente diferente, dá uma escovadinha no dente, que é hoje. É hoje que eu vou te dar um beijo. E aí marquei com ela da gente se encontrar e pronto. A gente foi se encontrar e quando eu cheguei lá para dar um beijo, ela falou assim: calma aí que eu estou com vergonha. Mas assim, por que você está com vergonha? Porque tem tanto tempo que a gente está junto e eu não sei como é que isso funciona. Eu falei assim: minha filha, fecha o olho e faz beicinho, deixa o resto comigo. Ela fechou o olho, eu fechei o olho e deu um beijão nela. Irmãos, o primeiro dia foi uma bênção. O segundo dia foi uma bênção. O terceiro dia foi muito bom. O quarto dia já não foi tão bom assim. Parece que algo que estava desativado dentro de mim acordou. Parece que a minha carne, que ela estava desativada por um tempo, porque ela não estava sendo estimulada, de repente ela acordou. E aí eu não queria só mais beijar a Michelle. Eu comecei a ter outros desejos. E ela começou a ter que me mandar embora da casa dela. Vai embora. Não, vai embora. Fechar a porta na minha cara, jogar água em mim. Vai embora. Minha esposa sempre foi uma moça santa, fiel ao Senhor. E nesse tempo que nós estávamos juntos, eu comecei a querer outras coisas. E o Senhor me chamou, uns 10 a 15 dias depois que nós havíamos começado a nos beijar, o Senhor me chamou e falou comigo: Júnior, eu não te tirei do mundo para você ser mundo na igreja. Eu te tirei do mundo para você ser igreja no mundo, para você ser diferente. Se você quiser continuar do jeito que você está, vai para o mundo. Agora, se você quiser ter um relacionamento sério comigo, se você quiser ter a vida transformada comigo, me leve a sério. O Senhor falou isso comigo. E eu entendi que Deus estava falando comigo. Liguei para a Michelle, marquei com ela da gente conversar. Falei com a Michelle o seguinte: Michelle, eu temo
que eu possa destruir a sua vida. Porque eu vejo que você é uma moça santa, você é uma moça fiel a Deus. Eu tenho medo de destruir a sua vida. Por isso eu queria te fazer uma proposta. E a proposta é a seguinte: ou a gente termina o nosso relacionamento hoje, ou a gente volta a orar. E a gente só se toca no dia do nosso casamento. E eu falei com ela o seguinte, que eu amava muito ela. Eu te amo muito. No entanto, eu amo mais o Senhor. Eu prefiro perder o nosso relacionamento do que perder a presença de Deus. E a resposta dela foi semelhante: Júnior, eu também te amo. Eu aprendi a gostar de você nesse tempo todo. E eu prefiro perder você do que perder a Deus. E eu falei, pronto, ela terminou comigo. Ela vai terminar comigo. E eu estava ali entre a faca, a cruz e a espada, né? Eu não queria que ela terminasse comigo, porque eu gostava dela, mas eu sabia que se nós permanecêssemos juntos nos tocando, certamente nós pecaríamos contra o Senhor. E ela olhou para mim e ela falou comigo assim: se você está me propondo orar até o dia do nosso casamento, eu aceito. Que a gente volte a orar, que a gente só se toque no dia do nosso casamento. E nós firmamos um voto diante do Senhor, de não nos tocarmos até o dia do nosso casamento. E não passou só um mês, irmãos. Não passou só 2 meses. Foram 2 anos até o dia do nosso casamento. Nós namoramos apenas 10, 15 dias. Nada mais que isso. O que esse tempo valeu na minha vida da Michele? Enquanto nós renunciávamos à carne, enquanto nós renunciávamos ao pecado, nós plantávamos fidelidade para com Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado assim: fidelidade a Deus no namoro gera fidelidade de Deus no casamento. Nós plantamos fidelidade ao Senhor. Nós plantamos santidade ao Senhor. E nós colocamos um lema sobre o nosso namoro. E o lema era santidade a qualquer custo. Você lembra do antigo MSN? Quem lembra do MSN aqui? Nós colocamos lá, depois o MSN começou a permitir que você colocasse um status, né? E aí eu e ela mudamos lá. Santidade a qualquer custo. Era o nosso status do MSN. Sempre que nós nos encontrávamos, nós lembrávamos dessa frase: santidade a qualquer custo. Mesmo que eu tenha que terminar com você, mesmo que eu tenha que me afastar de você, eu farei, mas não vou perder a presença do Senhor. Não vou perder aquilo que eu tenho de melhor, que é a presença de Deus. E nós aprendemos isso. E é isso que nós temos ensinado a essa geração, ensinado a muitos jovens. Eu já visitei, em 2 anos, o nosso ministério está nativo há 2 anos. Eu já visitei 9 estados brasileiros, só no Rio de Janeiro eu já tive mais de 30 vezes pregando aqui. Eu estou vendo até alguns rostos conhecidos aqui. Eu vi algumas moças ali atrás que eu já vi elas em alguns congressos nossos. E então, o que eu tenho a te dizer, valeu a pena. Nós plantamos durante todo esse tempo fidelidade ao Senhor. E agora no nosso casamento, nós temos escolhido a fidelidade do Senhor. Nós temos escolhido a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos uma família abençoada. Os nossos conflitos são resolvidos facilmente porque nós aprendemos a conversar durante o tempo de namoro. Nós não tínhamos tempo para beijar, nós tínhamos tempo para conversar. Conversar. Se conhecer. Eu passei a amar a Michele pela pessoa que ela é. E não por aquilo que ela tinha para me oferecer. Ela não me beijava, eu não tocava ela. Então nosso relacionamento não era baseado somente no que um tinha a oferecer ao outro. Nós aprendemos a amar o que um é. Eu sou isso, você me ama desse jeito. Você é isso e eu te amo desse jeito. E isso tem fortalecido cada dia mais a nossa experiência como casal. Cada dia mais nós temos sido abençoados. Deus tem mandado sobre a nossa vida coisas maravilhosas. Nós estamos numa igreja abençoada, com líderes abençoados. E Deus tem ampliado o nosso ministério. Nós temos visitado vários lugares. Eu estou ali com algumas camisas. Nosso ministério tem 5 camisas diferentes. E hoje eu só estou com uma, sabe por quê? Porque o Senhor nos levou lá no Mato Grosso do Sul para pregar para quase 5 mil jovens num congresso. Muito grande. Não esperava isso. Eu não esperava isso. Eu tenho feito vários congressos com 300, 400 pessoas. De repente eu fui convidado para fazer mais um congresso. Eu fui esperando que fosse um congresso com poucas pessoas, como sempre tem sido. E de repente eu entrei numa igreja e tinha lá aquela nave cheia de pessoas. O Senhor falando comigo assim: valeu a pena. Valeu a pena você ter se santificado. Hoje sou eu a estar aqui falando sobre isso. Amanhã pode ser você. Como? Se você for fiel ao Senhor. Se você renunciar à sua carne. Se você decidir ter uma vida radical com Deus. Algumas coisas, irmãos, nós precisamos ser radicais. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós precisamos cortar o pecado pela raiz, porque senão ele vai acabar conosco. Senão ele vai nos matar, porque este é o salário dele. É a nossa morte. O diabo tem usado o pecado para poder destruir as nossas vidas. E eu tenho falado aos jovens, e eu quero transmitir a vocês: nunca comece um relacionamento sem a bênção de Deus. Nunca entre
em um relacionamento sem a bênção de Deus. Nunca entre em um relacionamento sem a bênção dos seus pais. Nunca entre em um relacionamento sem a bênção dos seus líderes. Se você estiver debaixo da bênção, o diabo não pode te tocar. O diabo não pode destruir aquilo que Deus está edificando. Há um texto na Bíblia que diz que o que Deus uniu, o homem não separa, o homem não pode separar. E eu digo, quem pode contra aqueles que o Senhor uniu? Se o Senhor é por nós, quem será contra? Quem será contra nós? Se o Senhor abençoou, se nós plantamos fidelidade, quem será contra nós? Muitos casamentos, eles acabam porque eles já estavam acabados no namoro. É no namoro que é decidido se o casamento terá sucesso ou se ele será fracassado. Eu tenho certeza que se você plantar no seu namoro a bênção de Deus, você vai colher ela dentro do seu casamento. Você pode fechar os seus olhos por um instante e curvar a sua cabeça? Como eu disse, eu tenho viajado por muitos lugares. Eu tenho encontrado jovens que têm quebrado esses princípios. Eles têm namorado sem saber se é a vontade de Deus. Sem saber se aquela pessoa vai ser bênção ou maldição na vida dela. Sem discernir se aquela pessoa faz parte do propósito de Deus ou se é uma proposta de Satanás. O diabo tem encontrado no namoro uma arma para destruir muitos jovens, muitos ministérios. Eu me entristeço quando vejo um jovem com um futuro promissor dentro da igreja, um jovem que tem um chamado para pregar, para cantar. Eu me entristeço quando eu vejo esse jovem se desviando da igreja por causa de namoro. E o diabo tem encontrado um aliado muito grande, muito forte. E esse aliado se chama namoro. Se o nosso namoro não for santo, se os nossos relacionamentos não forem santos, Satanás encontrará espaço. E se encontrar espaço, ele vai usar os namoros para destruir as nossas vidas. E destruindo as nossas vidas no namoro, certamente ele vai destruir a nossa família e destruir o nosso futuro. Eu tenho encontrado jovens com o coração ferido, machucados, em depressão, angustiados, pensando em suicídio, porque deixaram o coração aberto e foram magoados, foram feridos. Eu tenho encontrado jovens que têm perdido o tempo, que Salomão diz que é o tempo de ser feliz, de aproveitar. Jovens que têm deixado a mocidade passar, jovens que têm vivido uma mocidade, uma juventude triste por causa de dores no coração, porque estão com o coração machucado. E Salomão diz: aproveite a sua mocidade, porque ela dura pouco. Seja feliz, seja feliz. Quantos jovens estão dentro da igreja maquiados, por fora, muito bonito. Nunca se viu uma geração tão bonita quanto a nossa. Por fora, muito bem produzido, mas por dentro o coração está em pedaços. Por quê? Porque não estão ouvindo a voz de Deus. Estão começando namoros sem ouvirem a voz de Deus. Porque não ouvem a voz dos pais. Porque não consultam os seus líderes. Mas tem se levantado uma geração, todo o Brasil, Deus tem levantado ministérios para confrontar essa geração e dizer que existe uma forma santa de se relacionar, uma forma que agrada ao Senhor, uma forma que satisfaz o Senhor. E esses jovens têm sido levantados em todo o Brasil, e uma multidão de jovens tem acompanhado. E nós temos levantado uma bandeira: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor.